Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para juntos darmos prosseguimento ao estudo do terceiro trimestre de 2022. Neste, estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Já estudamos a primeira lição, que teve como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Você tem esta lição em nosso canal. Já estudamos a segunda lição, a sutileza da banalização da graça. Você também pode clicar aqui e encontrar a lição que nós estudamos neste canal, está lá para você consultar lições anteriores. E a lição de número 3 também nós já estudamos, a sutileza da imoralidade sexual. Uma ótima lição que você, acessando o nosso canal, você encontra esta lição e assim você pode compartilhar com aqueles que ainda não viram, que ainda não participaram destas importantes aulas que nós já aprendemos até aqui. Os assuntos são interessantes, os assuntos são cativantes, os assuntos nos levam à reflexão e a um posicionamento. A Igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se posicionar diante dos desafios que estão enfrentando, diante das dificuldades que se apresentam para ela. Não pode se esconder, tem que se apresentar e se apresentar como um soldado preparado para a batalha. E se cada um de nós nos apresentarmos como um soldado preparado para a batalha, teremos um grande exército para lutar contra as hostes infernais da maldade, contra os espíritos do mal que querem destruir a Igreja de Cristo. Nesta oportunidade, estudaremos sobre a sutileza da normalização do divórcio. É um assunto que nós já estudamos no trimestre passado, na lição número 5, quando nós estudamos sobre o casamento é para sempre, na lição 5 do trimestre passado, que foi estudada no dia 1º de maio de 2022. Então, esta lição você também encontra aqui no nosso canal e assim você pode ver o que nós não pudermos falar aqui hoje e ver o que falamos naquela lição e comparar com o que vamos falar hoje e trazer para o seu aluno, caro professor, um ensinamento bem embasado na palavra de Deus. É nela que nós confiamos, é ela que nós pregamos e é ela que nós precisamos ensinar aos nossos queridos alunos. Quero, portanto, neste momento agradecer a você que está nos conhecendo hoje. Meu nome é Daniel Rosa Dutra, eu sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus de Culubandê. Participo ali da mesa diretora desta honrosa igreja, que tem como líder o pastor Samuel da Silva. E estou aqui para ministrar uma aula para você, meu caro professor e aluno, para se preparar para a próxima lição. Então, antes de prosseguir, uma breve oração para sempre darmos a Deus a oportunidade dele, que inspirou os autores a escreverem o texto sagrado, que ele venha nos inspirar também a comunicar a palavra santa do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, te reverenciamos diante da tua palavra, Senhor, que o teu Espírito nos direcione naquilo que iremos falar e que teus filhos possam aproveitar bem esta lição. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos, portanto, para a nossa aula. Pegue a sua revista, tenha em suas mãos um ou mais exemplares da Bíblia Sagrada, porque você vai estudar a palavra de Deus e não podemos estudar a palavra de Deus sem a palavra de Deus. Então esteja aí na sua mão. Caso você não possa, quem sabe você está no trânsito agora, você não tem problema, assim, que quando chegar em casa, confira os versículos e acompanhe esta lição, porque é importante ter a Bíblia Sagrada nas mãos para nós termos ciência daquilo que iremos falar e você fazer como crente bereano e ir conferindo para ver se é tudo conforme está na Bíblia mesmo. Vamos então para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Repetindo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. Vamos à verdade prática. O padrão
bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Repetindo, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Vamos então à nossa leitura bíblica em classe. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Vamos, portanto, ler o texto sagrado. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos, portanto, aos objetivos da lição. Primeiro, expor o divórcio no contexto bíblico. Segundo, pontuar os aspectos legal e moral do divórcio. Terceiro e último, refletir a respeito da prática pastoral com pessoas em situação de divórcio. Nós normalmente somos muito perguntados, como pastores e ensinadores que somos, a respeito de como tratar as pessoas divorciadas na igreja. Esta lição reservou um tópico apenas para discutirmos a respeito da prática pastoral em relação às pessoas que estão divorciadas em nossas igrejas, porque cada vez cresce mais o número de divorciados na igreja e principalmente entre os cristãos. Estamos vendo muitos casos de divórcio acontecendo recentemente, infelizmente. Então, esta lição traz para nós uma reflexão importante sobre como tratar as causas dos divorciados. Prosseguindo, vamos para a nossa introdução. Ela é um pouco extensa, ela tem 2 telas para nós comentarmos, então vamos ler e falar aquilo que for necessário como complemento. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Então, já de início nós aprendemos que divórcio é dissolução, é a quebra da aliança. Acontece quando 2 pessoas que prometeram diante de Deus e diante dos homens e diante de testemunhas serem fiéis até que a morte as separasse. E de repente, por algum motivo, veio então esse desejo da separação, veio esse desejo de cada um seguir novamente o seu rumo. E aí temos, infelizmente, o divórcio acontecendo e muitas vezes por motivos fúteis, por falta de um diálogo, por falta de uma atenção a algum ponto do relacionamento que não foi bem tratado. E isso faz com que muitas pessoas procurem o divórcio. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Prosseguindo, a lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura
bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da nossa lição. Um tópico extenso e de grande importância. Ele fala sobre o divórcio no contexto bíblico. Vamos lá? Primeiro, nós precisamos entender o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Isso temos no primeiro item do primeiro tópico. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Em Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. E eu coloquei em negrito, irmãos, porque eu mesmo acrescentei esta frase que serve de reflexão para nós. O que seria uma coisa feia? Algo vergonhoso? Algo humilhante? Ou qualquer coisa? É claro que quando Jesus responde àqueles que o perguntaram a respeito se poderiam realmente despedir a mulher por qualquer motivo, eles estavam se baseando numa escola que havia naquele tempo que permitia o divórcio por qualquer motivo. Porém, Jesus Cristo responde enfaticamente dizendo, no princípio, não era assim. Então, se há divórcio, ou se o divórcio acontece, não é vontade de Deus. Divórcio é uma permissão. Continuando o texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que a interpretavam de diversos modos. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério. Por quê? Porque no tempo de Moisés, o adultério era punido com morte. Fica claro também que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que, nesse caso, ela não estaria cometendo adultério. É o que vemos no texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Então, isto é o que vemos na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 a 4. Porém, em Malaquias, ainda no Antigo Testamento, nós vemos que Deus odeia o divórcio. Guarde isso, você que está ouvindo esta palavra, você que vai lecionar para o seu aluno no próximo domingo. Deus odeia o divórcio, porque o que ele criou foi o casamento. Deus criou o casamento. Satanás incita o adultério e o homem provoca e quer a permissão para divorciar-se. E Deus concedeu a oportunidade de repudiar a mulher, dando-lhe carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Vamos ao segundo item do primeiro tópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. Nós vamos ler esta parte, é um pouco extensa. Tivemos que modificar um pouco o texto para poder dar uma noção melhor aos irmãos do que realmente está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus capítulo 19, como lemos na nossa leitura bíblica em classe. Vamos à leitura. No texto de Mateus 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dados pelos fariseus para justificar o fim do casamento, inclusive coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente. Diz assim o nosso comentarista, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. E o nosso comentarista cita aqui Mateus 5, versículo 32, mas nós vamos analisar esse texto separadamente no final deste primeiro tópico. Vamos então continuar a leitura.
No texto de Mateus, diz o nosso comentarista, portanto, o seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras que não o adultério, ou seja, a não ser por causa do adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Então, um casamento que foi dissolvido sem o motivo justo declarado aqui, que é o adultério, segundo a interpretação das Assembleias de Deus, do texto sagrado, esse casamento ainda está em vigor. Isso faz com que a pessoa que pratica sexo com outro cometa adultério, transgrida uma lei de Deus e assim esteja pecando diante do Senhor toda vez que se deitar com uma outra mulher ou com outro homem para se relacionar. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e ele se casar com outra, comete adultério. A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi um adultério. Eu creio, irmãos, que é melhor nós falarmos a respeito de uma aliança. Se eu tenho uma aliança com a minha esposa e a minha esposa tem uma aliança comigo, esta aliança foi firmada com votos de fidelidade. Essa aliança foi firmada com votos de que um estaria ao lado do outro até que a morte nos separasse. Portanto, se eu quebrar esta aliança, por que o meu cônjuge teria a obrigatoriedade de manter uma aliança que eu quebrei? Isso é uma forma interessante de analisar isso, porque é claro que o casamento pode ser restaurado. É claro que o casamento pode recomeçar com uma nova perspectiva. Nós somos seres humanos, falhos sim, mas também somos seres humanos que aprendemos a acertar. Não aprendemos apenas a errar. Portanto, se o teu cônjuge errou, você pode perdoá-lo, seja ele quem for, o esposo ou a esposa, você pode perdoá-lo, você deve buscar esta reconciliação. Então, não podemos apregoar o divórcio como uma solução, é uma exceção que pode trazer várias e sérias consequências morais, espirituais para a vida do casal. É claro que se há uma quebra da aliança de uma parte, essa pessoa já quebrou a aliança com Deus e com a sua esposa. Então é preciso analisar isso. Sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, é mais fácil entender que se alguém tem uma aliança com o outro e essa aliança de uma das partes é quebrada, porque o outro está obrigado a continuar mantendo esta aliança já que o outro quebrou. Então é bom entender isso de forma bem clara e também entender que isso não quer dizer que sempre que houver uma traição ou uma atitude imoral de uma das partes, o outro já vá buscando divórcio, já vá se separando. Não. Deus resgata famílias, Deus une casais, Deus prepara momentos maravilhosos ainda para aqueles que buscam o perdão, a reconciliação, e isso tem acontecido muito em nossas igrejas. Continuando, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras questões não contempladas nos evangelhos. Isso é muito interessante, meus amados irmãos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e a casamentos mistos. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Paulo é muito claro, muito enfático. Ora, vocês querem se separar, então não casem. Mas se querem se reconciliar, opa, é a oportunidade que tem para se reconciliar. Paulo não apregoa o divórcio por qualquer motivo. Pelo contrário, entre crentes, entre pessoas que servem a Deus, Paulo está dizendo que se vier a separar, fique só. Mas se quiser ajuntar, se ajunte com aquele de quem você se separou.
Veja que Paulo não fala aqui de adultério, Paulo não fala aqui de pecado, fala de duas pessoas crentes que em um determinado momento acha que não deve mais viver com o outro. Então, que fique só, porque se relacionar com outra pessoa, estará cometendo também pecado contra Deus. É algo muito sério o que está acontecendo em muitas igrejas, porque as pessoas estão querendo se divorciar por qualquer motivo, e são pessoas crentes, muitos deles atuantes na obra do Senhor, até mesmo obreiros da casa do Senhor, sem qualquer motivo. Aparecem e dizem: eu não quero mais a minha esposa, eu estou cansado dela, ou ela diz que está cansado dele. Irmãos, vá buscar o Senhor, vá orar ao Senhor, buscar força, buscar amor na fonte do amor, que é o nosso Deus, e Deus resgatará esse casamento. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão "não está sujeita à servidão" significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo, preste bem atenção nessa última frase. Contudo, somente no caso de o abandono partir do cônjuge não crente. Ou seja, se lermos o texto sagrado, vamos entender perfeitamente isto. Ora, você se converteu e o seu marido diz: você agora é crente, você agora quer ficar só na igreja, olha, eu não quero mais saber de você não. E aí a pessoa abandona, né? Alguns chegam a dizer: você escolhe ou Jesus ou eu. E a pessoa, com toda a fé que tem no Senhor Jesus, ela diz: olha, eu não posso ficar sem o meu Jesus, não posso ficar sem o meu Senhor. E aí o cônjuge que é cristão deve procurar manter esse relacionamento, porque diz a Bíblia que o marido descrente é santificado pela mulher crente. Agora, se a pessoa não crente abandonar a relação, o crente tem então a oportunidade, já que não está mais sujeita à servidão, de se casar com outra pessoa e assim viver uma nova vida com aquele com quem o Senhor lhe conceder que possa prosseguir na sua caminhada rumo ao céu. Prosseguindo, agora vamos a algo muito importante. Eu queria chamar a atenção dos alunos para esta tela. Esta tela é uma importante explicação. Por quê? Porque existem igrejas que não admitem o divórcio por motivo algum, nem por causa do adultério. Há uma interpretação radical em relação a esse texto e nós vamos mostrar aqui que há algum fundamento para que essas igrejas tratem isso dessa forma. Também podemos encontrar aqui nesta explicação um fundamento para considerarmos o adultério como uma razão para o divórcio. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu trouxe aqui o texto no grego e destaquei em vermelho a palavra porneia. E na cor preta está a palavra moicheia, com as suas variações nesse texto. O texto diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Preste bem atenção. Está escrito assim: a não ser por causa de porneia, faz com que ela cometa moicheia. E aí existe algo importante para nós falarmos nesse momento. Não está escrito assim: a não ser por causa de adultério, faz com que ela cometa adultério. Está escrito: a não ser por causa de porneia, a não ser por causa de fornicação. Agora é preciso ser muito claro neste momento. Há uma interpretação radical que diz assim: ora, se a pessoa casar com uma mulher e ver que ela não é pura, ver que ela o enganou, e aí se reporta a coisa feia de Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, diz assim: olha, você se apresentou a mim, mas você não é virgem, você se prostituiu, você fornicou antes desse casamento. Então, eu tenho o direito de renunciar a este casamento, eu tenho o direito de despedir você, porque você não se manteve pura para este casamento.
Então, os que interpretam esse texto radicalmente dizem o seguinte: qualquer homem que casar com uma mulher virgem, esse casamento não pode ser dissolvido de maneira alguma, porque esta mulher foi tirada pura da família dos seus pais. Então, esta interpretação diz que fornicação ali é um ato cometido antes do casamento e não durante o casamento. Isto faz com que algumas igrejas interpretem dizendo que o divórcio não é admitido em hipótese alguma, nem por causa do adultério. Esta é uma linha de pensamento radical. Agora veja que interessante, eu queria mostrar isso para você entender bem. Quando olhamos no grego, e eu trouxe aqui as palavras como está no dicionário Strong, com a sua numeração, você pode aí procurar, tem na internet ou na Bíblia palavra-chave você pode encontrar. Nós temos Strong 4202, a palavra porneia. E ali está assim: porneia pode ser prostituição, incluindo adultério e incesto. Portanto, o próprio dicionário grego admite que a palavra porneia, em alguns momentos, vai também significar adultério. E aí, meus amados irmãos, é importante guardar isso. Essa tela é por demais importante. Aqui nós temos a palavra porneia como prostituição e também como adultério. É por isso que a nossa revista fala sobre relações sexuais ilícitas, dentre elas o adultério, o incesto e toda forma de imoralidade sexual. Está embutida, está incluída nesta palavra porneia. Agora, veja que interessante, mais uma vez, antes de passar para outra tela, nós temos ali porneia, temos duas flexões do termo moicheia, que significa adultério, e fica muito mais claro entender que a fornicação, ela pode ser o adultério, e a fornicação pode levar ao adultério. É isso que eu quero mostrar na próxima tela para que você entenda melhor o que nós estamos falando. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver vários textos que distinguem a palavra porneia da palavra moicheia, que distingue prostituição de adultérios. Por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui nós temos a prostituição, e no original está porneia, distinguida de adultérios, que no original está moicheia. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, nós temos o quê? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios e as fornicações, os homicídios, e aí prossegue o texto. Então, mais uma vez, nós temos adultérios, que é a moicheia, e nós temos depois fornicação, que é porneia. Aí eu quero mostrar que esses dois textos, eles distinguem, considerando prostituição uma série de práticas sexuais indevidas, impróprias, e o adultério algo mais conhecido e isolado nesse texto. E o outro texto nós temos adultérios, que é uma forma específica de imoralidade, e nós temos as fornicações como uma forma de envolver todos os outros pecados sexuais ou as demais formas de práticas ilícitas. Agora, para terminar esta explicação, nós temos um texto em Apocalipse 2, versículo 21 e 22, que mostra bem o que nós queremos dizer quando falamos que Mateus capítulo 5, 32 está dizendo que é por causa do adultério. Porque a fornicação, ela conduz ao adultério. A fornicação é a porta aberta para o adultério. A fornicação é quando começa os desejos saírem do normal, as práticas saírem do normal. E olha o que acontece nesse texto. Diz assim: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama,
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqui está falando da mulher chamada, nesse texto, de Jezabel, que estava influenciando as pessoas a uma prostituição no sentido espiritual. Agora veja que interessante, meus amados irmãos, que aqui nós temos arrepender-se da fornicação e nós temos o que? Sobre ela adulteram. Fornicação e adultério nesse texto são citados como sinônimos, mostrando que a fornicação e o adultério estão sendo tratados da mesma forma. São o que? Relações ilícitas que vêm confrontar aquilo que Deus fez de tão sagrado que é o casamento. Portanto, nós podemos dizer sim que esse texto de Mateus favorece também essa interpretação de que quando um dos cônjuges quebram a sua aliança por causa da fornicação, ou seja, por causa de porneia, que inclui, dentre tantas coisas, também o adultério, a outra parte, então, tem a permissão, tem a liberdade de escolher sair deste relacionamento que agora ficou desigual. Há um homem ou uma mulher que quebrou a aliança e teve relações sexuais com uma ou mais pessoas fora do casamento, e há uma outra pessoa que se manteve fiel, que se manteve íntegra. É claro, meus amados irmãos, repito, muitas dessas uniões são preservadas porque a oração, o clamor faz com que muitos casamentos sejam restaurados. E é isso que nós precisamos motivar em nossas igrejas, a restauração do casamento. A sutileza da normalização do divórcio é o segundo tópico desta lição. Vamos lá? Primeiro, o divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. Existem pessoas no Brasil, não vou citar o nome por motivo ético, que já se casou 18 vezes. 18 vezes, 18 casamentos. Isso é brincar com relacionamento, isso é brincar com a coisa que Deus fez de tão precioso. E olha que Deus disse, serão dois, uma só carne. Quando nós casamos, nós deixamos lá no cartório 2 certidões de nascimento e retiramos uma certidão de casamento que serve para ambos. Isto é uma prova de que dois se tornam em um no casamento. A partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Porém, há um aspecto que nós precisamos tratar, que é o aspecto moral. É o item número 2 do segundo tópico. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos necessitamos saber do seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é normal. Deve ir na palavra de Deus e buscar o fundamento, porque ele tem uma vida moral a tratar, ele tem uma vida moral para cuidar. Ele tem um testemunho para dar diante da sociedade. O Estado garante o seu estado legal, porém a Escritura define seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem, como está acontecendo muito por aí, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. E, normalmente, quem mais sofre são os filhos. Quando há filhos no relacionamento, eles são os que mais sofrem com as separações, com os divórcios que estão acontecendo cada vez com mais frequência. Último tópico da nossa lição, o divórcio e a prática pastoral. Vamos lá, primeiro item, a pessoa do divorciado.
O divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Nós não podemos menosprezar ninguém, meus amados irmãos. Deus o comprou, assim como comprou a você e a mim, com o sangue de Jesus Cristo, seu amado Filho, que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar a poderosa salvação. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Muitas mulheres, principalmente, demoram a contrair núpcias novamente e algumas nunca mais. A decepção às vezes é tão grande que muitas mulheres e até homens preferem viver sozinhos após o processo de divórcio, porque é doloroso demais. A pessoa dedicou toda a sua vida àquele cônjuge e de repente ele resolve cometer um adultério e resolve abandonar a esposa, e muitas vezes o trauma psicológico é grande, que leva muitas pessoas até a buscar o tratamento psicológico. Sentimento de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento, como acabamos de falar ainda há pouco. A alienação parental, e eu vou explicar embaixo o que é isso, é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. O que é a alienação parental? Buscando essa informação, nós trouxemos para você. A alienação parental ocorre quando um dos pais influencia o filho ou a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor, e às vezes falando mal do ex-cônjuge, falando mal daquela pessoa que durante tanto tempo andaram juntos, viveram juntos e tiveram até mesmo aquele filho juntos, e agora vira-se contra essa pessoa e faz com que o seu filho crie um sentimento perverso em relação ao pai ou à mãe. Isto é algo que pode trazer sérias consequências para a vida dos filhos, e muitos ficam também traumatizados com o divórcio dos seus pais. Portanto, meus amados irmãos, o divórcio deve ser desestimulado. E quando acontecer de alguém se divorciar, nós, pastores e líderes, precisamos dar o nosso amor, o nosso acolhimento, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo para todos os que buscam a poderosa salvação e estão a caminho do céu, até mesmo aqueles que passaram por processo de divórcio. Item número 2 do terceiro tópico: o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez este seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados, realmente são, amados irmãos, dia a dia a tratar essa questão. Com grande frequência alguém nos pergunta: pastor Daniel, e o divorciado? Pastor Daniel, e se eu me divorciar? Pastor Daniel, eu posso me divorciar? Pastor Daniel, que motivo ou que razões podem me levar a um divórcio? Temos respondido com muita frequência essas perguntas e procuramos respondê-las segundo a palavra de Deus. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Nós temos informações atualíssimas de pessoas que simplesmente olharam para o seu esposo depois de 4 ou 5 anos e disse: eu não quero mais você, eu não amo mais você, não sinto mais nada por você. E aí, sem haver um motivo justo, uma traição, uma quebra da aliança, a pessoa abandona a casa, e aí o outro busca o divórcio por abandono. E pelo que nós vimos na palavra do Senhor, isso só pode acontecer quando o marido é descrente, não com o marido crente. Isso é algo que está se tornando cada vez mais comum em nossos dias. Diz nosso comentarista o seguinte: cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se oriente pela sua palavra. Irmãos, nós não podemos dizer assim: nós temos que amar, nós temos que socorrer e assim aceitar todas as ideias, todas as formas e todos os arranjos que as pessoas trazem para nós como pastores. Nós não podemos aceitar tudo.
nós sabemos que o céu é um lugar onde a porta é estreita. Então, quando o divórcio estiver por acontecer e nós entendermos que não há um motivo justo, nós, pastores, devemos olhar essas pessoas como pessoas que precisam do amor de Deus, precisam de oração, de acompanhamento, e assim, quem sabe, haja cura ainda para este casamento totalmente falido que se apresenta para você. Portanto, a pessoa é crente em Cristo Jesus e há possibilidade de resgate de casamentos que, por qualquer motivo, estão sendo dissolvidos. Deus abençoe as nossas famílias. Deus nos guarde desses ataques do maligno nos últimos tempos. E não olhemos mais isso como algo normal. Em nome de Jesus, não é normal. O normal é que o casal seja fiel ao Senhor até que a morte os separe. Chegamos à nossa conclusão. Vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Assim terminamos dizendo que não estimularemos jamais alguém a se divorciar. Não. Sempre buscando o perdão, a reconciliação, a união, porque o que Deus uniu, não o separe o homem. Palavras do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, nós queremos convidar você para a 5ª lição deste trimestre, a sutileza do materialismo e do ateísmo. E eu conto com você na próxima aula. Não perca a próxima lição. Será uma lição também importante e atualíssima. Falaremos sobre o materialismo e sobre o ateísmo. 2 ismos que estão impactando a Igreja do Senhor nos últimos dias. Deus te abençoe, meu amado irmão. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por você estar aí nos assistindo. Deixa aí o seu like e vamos continuar aqui fazendo este trabalho. Orem por nós para que Deus nos dê da sua imensa graça e que no próximo domingo você possa estar lecionando para a sua classe com grande entusiasmo e dizendo não ao divórcio, não à separação, e sim para o casamento, sim para a reconciliação, sim para o perdão, sim para a união que Deus fez. E assim repetimos aqui: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Até a semana que vem.